Vamos orar, irmãos? Pai Celeste, neste momento que nós vamos buscar na Tua Palavra princípios para direcionar a nossa vida, princípios que sustentam e permitem o nosso crescimento na vida cristã, nós suplicamos que Teu Espírito Santo aqui presente entre nós, nos dê o entendimento necessário, Senhor, para aplicarmos esses princípios tão importantes na nossa vida diária. Eu oro em nome de Teu Filho amado. Amém. Irmãos, hoje nós trouxemos uma mensagem tópica. O tema da mensagem foi sugerida por um irmão, o irmão Daniel, né? Mas lamentavelmente ele avisou que não poderia estar presente, ele ficou sem carro, ele mora longe, não vai poder estar conosco, né? Mas a sugestão do nosso irmão Daniel é a respeito do testemunho cristão. O irmão Daniel está preocupado com o testemunho cristão, não especificamente aqui da nossa igreja, mas o testemunho cristão, que muitas vezes é negativo de uma forma geral. E o tema da nossa mensagem é as implicações do testemunho cristão. Irmãos, em geral, quando um pastor trata desse tema, é porque está havendo algum problema grave na igreja e a mensagem tem por objetivo alertar a igreja a corrigir o problema e normalmente disciplinando a pessoa envolvida. Eu espero que não seja o caso aqui nesta noite, até porque não tenho nenhuma informação específica, né? E é comum, quando tratamos do testemunho cristão, abordarmos imediatamente a questão de disciplina cristã, né? E normalmente nós temos alguns textos que nós gostamos de usar, especificamente 1 Coríntios 5, de 1 a 12, e especificamente o versículo 5, que diz o seguinte: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, hoje nós não iremos tratar de disciplina cristã, porque senão a mensagem ficaria muito extensa. Então nós vamos abordar especificamente a questão do testemunho, e a questão de disciplina fica para a próxima semana. Nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre disciplina, e não apenas um versículo ou apenas um pequeno texto, mas a Bíblia como um todo. E quando nós falamos de testemunho cristão, normalmente tem 4 aspectos envolvidos. É isso que a Bíblia nos mostra, né? Primeiro, é o testemunho da própria pessoa para com Deus, como ele está testemunhando para Deus, quando ele está sozinho, não tem ninguém ao lado. Depois nós temos o segundo nível de testemunho, é no seu núcleo familiar. Como é que é o testemunho cristão da pessoa dentro da sua própria casa? Nós temos um terceiro nível de testemunho, que é o nível de testemunho no contexto da igreja. Como é que nós estamos testemunhando para os nossos irmãos? Nós estamos, através do nosso testemunho, contribuindo para a edificação da igreja? E temos um quarto nível de testemunho, que envolve o nosso testemunho para o mundo, para aquelas pessoas que não fazem parte da igreja e que, portanto, não são salvas ainda e que precisam e dependem de um testemunho para motivá-las a tomar uma decisão. E nós vamos iniciar então falando sobre o testemunho. Antes disso, só para reforçar, pode voltar lá, Augusto, na terceira página. Pode avançar 1 e 2. Página 3. Aí. Então, quando nós falamos de testemunho, apenas para não deixar fora, nós temos 2 objetivos: a punição, com o propósito de resgatar a pessoa que não está dando um bom testemunho, e nós temos exemplos bíblicos de uma punição capital, que foi o caso de Ananias e Safira. Ok, pode mudar.
Mas vamos abordar o testemunho cristão e vamos pensar, primeiramente, em nosso testemunho perante Deus, mais ninguém. Nós sozinhos, onde quer que estejamos, né? Nós acabamos de cantar aqui um hino muito inspirador. Sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma. Essa é a base, irmãos, do testemunho cristão, aquele testemunho pessoal. Somente você e Deus, mais ninguém. É aí que começa toda a questão do testemunho cristão. Mas vamos começar analisando então a questão de testemunho no Antigo Testamento, pois não é apenas em 1 Coríntios 5 que a Bíblia trata desse tema. Ela trata desde Gênesis até o Apocalipse. Okay. Na lei do Antigo Testamento, havia mandamentos morais e cerimoniais que o povo deveria cumprir, né? A lei estabelecia um padrão de conduta que mostrava como o homem deveria agir, ou seja, em outras palavras, testemunhar em suas relações com o próximo e também para com Deus. E olhando, pode mudar, Augusto. Olhando ainda o Antigo Testamento, logo em Gênesis 2, 16 e 17, nós vemos que no momento da criação, imediatamente após Deus ter criado o homem, Adão e Eva, ele deu um primeiro mandamento. Eles deveriam testemunhar, deveriam agir, deveriam ter uma conduta de acordo com o que Deus estabeleceu no momento da criação. E qual era? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore de conhecimento do bem e do mal não comerás. Esse foi então o primeiro padrão de conduta. O homem foi criado e deveria então obedecer a Deus. E o que foi que aconteceu, né? Nós vemos que logo no momento da criação houve a transgressão, houve um mau testemunho de Adão, quebra do mandamento, ou seja, a violação da lei. E a transgressão ocorre quando somos atraídos pelo nosso desejo pecaminoso, o desejo do nosso coração, e nós cedemos ao nosso coração. A Bíblia também fala da lei moral. Nós temos dois tipos de lei, a lei que foi escrita, né, por Moisés, mas já havia também a lei moral, porque o homem, ele nasce, não sei se dá para ver aqui, um homenzinho e aqui um chip. O homem já nasce com um chip dentro do seu cérebro. Ele não precisa de nenhuma lei escrita para ter um bom testemunho. Deus já criou o homem com esse chip. Ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado, né? Deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Porém, o homem é traído pelo seu coração pecador e seduzido, ele acaba pecando. Olho novamente para a lei e ela confirma ou revela aquilo que eu fiz de errado. Então nós já temos a noção do que é certo e errado. Não precisa isso estar escrito em lugar nenhum, né? E quando nós dependemos de algo estar escrito em algum lugar, a coisa começa a complicar, porque o homem tenta manipular as coisas. Então nós temos aqui, nós sabemos o que é certo e errado. É o nosso relacionamento com Deus. Senhor, sonda-me, quebranta-me. Mas para que serve a lei? Qual é o propósito da lei então, né? A lei serve para que quando nós tomamos uma atitude e olhamos para a lei, ela vai revelar que nós estamos fazendo aquilo errado. Se o nosso chipzinho está com defeito, né? Então a lei serve para revelar que nós pecamos. Então nós falamos da lei moral, né? A tradição das leis de Abraão. Abraão, diz o Senhor, me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos
meus decretos e minhas leis. Então, muito tempo antes da lei de Moisés, o Senhor já reconhecia em Abraão que ele era um homem justo, que obedeceu e guardou os preceitos, os mandamentos. Então, ele foi considerado um homem justo. Mas o que acontece? Vieram depois os 10 mandamentos. Moisés, então, escreveu os 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nem nenhuma imagem. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Então veja que Moisés, quando colocou as leis, ele trouxe aquilo que Deus havia dado a ele. Ou seja, o povo precisava de uma lei escrita para revelar, porque ele, por si só, não estava dando conta de agir corretamente. Então ele precisou dessas leis. Mas como eu disse, toda vez que tem alguma lei escrita, o homem dá um jeito de arrumar uma maneira, uma brecha para não cumprir a lei, Isso a gente vê nos códigos dos países, A legislação brasileira tem centenas de milhares de leis e 90% delas ou mais não são cumpridas. Assim também aconteceu com o povo judeu. Eles receberam as leis de Moisés, receberam o Pentateuco ou a Torá, E o que acontece? Os sacerdotes começaram a escrever complementos da lei, porque alguém chegava, mas olha, eu não descumpri a lei, porque eu fiz assim, mas tem essa justificativa. Então o homem começou a partir daí tentar dar um jeitinho de ficar bem na foto perante Deus. Eu estou cumprindo a lei. Então, para os irmãos terem uma ideia, eles extraíram da Torá, do Pentateuco, 613 mandamentos que estão registrados num livro chamado Mitzvot. 365 mandamentos são negativos. Não faça isso, não faça aquilo, não haja dessa maneira, Então são os mandamentos negativos. E um deles é, não dê ou não dar notícia enganosa. Um outro, não matar nenhum ladrão sem provas. Agora, se tiver prova, pode ir lá e matar. Isso estava na lei do povo judeu. Mas tem também 248 mandamentos positivos. Prepare latrina fora dos campos. Amar a Deus. Então veja só que o homem, ele começou a criar leis. A primeira lei foi a lei que Adão recebeu direto do Senhor Jesus, Não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Depois vieram as 7 leis ou 7 mandamentos orais de Noé. Em seguida, os 10 mandamentos. E agora nós nos deparamos aqui com 613 mandamentos. O que é certo e o que não é certo. Irmãos, nós podemos apagar tudo isso, porque nós somos criados de maneira a saber quando estamos agindo corretamente e quando não estamos agindo corretamente. Há um sinal interno que alerta, o meu testemunho não está bom, eu não estou agindo certo. É verdade que às vezes o homem age de maneira errada por tanto tempo que acaba ficando calejado. E quando soa aquele sinal ele não ouve mais, ele está surdo. Mas isso não é desculpa, nós temos um chipzinho que diz o que é certo, o que é errado e devemos cumprir isso. Testemunhar. Testemunhar é uma oportunidade dada por Deus para falarmos da graça e da misericórdia divina. E assim, a lei foi o nosso tutor até que Cristo, para que fôssemos justificados. Ou seja, até a chegada de Cristo, o homem tinha a lei para ser o tutor do homem, para balizar, para caminhar, para dar as balizas do testemunho do homem perante Deus e perante ao próximo. Ok.
Nós temos aqui alguns testemunhos negativos registrados no Antigo Testamento. Adão e Eva desobedeceram, comeram do fruto. Os filhos de Noé desobedeceram e construíram a Torre de Babel. Abraão nega que Sara é sua mulher. E Sara duvida de Deus que ela teria um filho naquela idade. O povo no deserto murmura e constrói um bezerro de ouro. Moisés desobedece e fere a rocha em busca de água. O povo judeu desobedece e acaba sendo cativo na Babilônia. Mas nós temos também exemplos positivos de testemunho no Antigo Testamento. Noé obedece, constrói a arca e salva a humanidade. Abraão obedece, leva Isaque ao sacrifício. Os irmãos conhecem bem a história. José obedece e evita a fome e a morte do povo. Moisés obedece e tira o povo do Egito. Esther obedece e salva o povo do extermínio. Esdras obedece e reconstrói o templo. Ou seja, irmãos, nós temos vários exemplos de pessoas que agiram de acordo com a vontade de Deus, que deram testemunho, mesmo contra tudo e contra todos, né? E foram por isso abençoados. Mas vamos ver agora se nós temos esses mesmos testemunhos, essas mesmas situações de testemunhos positivos também no Novo Testamento. Nós temos que lembrar que nós lemos lá que a lei, ela foi a nossa baliza, foi o nosso norte enquanto Cristo não chegasse. Mas Cristo veio, aí Ele nos deu uma orientação, Ele nos deu a grande comissão. Jesus nos comissionou para sermos suas testemunhas. Atos 1:8, que é um texto bem conhecido. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa comissão, esse mandamento, essa ordenança vale para nós nos dias de hoje. Nós vivemos não mais sob o regime da lei, mas dessa comissão. Ok. O testemunho do cristão envolve obediência a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, através do nosso testemunho, é através das nossas obras, né? Através de nós sermos luz perante os homens, que eles vão identificar ali um cristão e vão glorificar a Deus que está nos céus. Então, a primeira ideia que nós podemos tirar, o que significa o testemunho cristão? Testemunhar é falar ao mundo que Cristo fez por nós, ou seja, que Ele nos salvou da escravidão, do pecado. Então, quando nós falamos aqui em testemunho cristão, a primeira coisa que nos vem à mente, o que é? Que nós temos uma comissão para falar ao mundo o que Cristo fez por nós, que Ele nos salvou da escravidão do pecado e nos deu a vida eterna. Então, se hoje nós nos declaramos aqui cristãos, membros da igreja, nós temos que testemunhar de Cristo. Aí vem a primeira pergunta que você responde perante Deus. Você está testemunhando de Cristo durante a semana toda? A segunda ideia que nos vem a respeito de testemunho é dar exemplo de vida, mostrar ao mundo que fomos totalmente transformados por Cristo. Qual foi o nosso louvor aqui? Sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me. Nós fomos totalmente transformados por Cristo. Então, além de falar do que Cristo fez em nossa vida, nós temos que testemunhar com o nosso exemplo, o nosso testemunho de que nós fomos transformados.
Se nós agíamos de forma errada antes da salvação, agora estamos agindo de maneira correta. Mas o Senhor Jesus também nos deixou um grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Então, além da grande comissão, o Senhor Jesus nos deixou essas duas ordenanças que são muito claras. Amar a Deus de todo o coração. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, irmãos, se nós nos declaramos cristãos, nós devemos ser conhecidos pelo mundo por esses dois aspectos. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, daqueles 613 mandamentos que o povo não cumpria, restaram 2 mandamentos. O primeiro e o mais importante é amar a Deus, e o segundo, amar ao próximo. Então, nós cristãos estamos vivendo sob essa ordenança: amar a Deus e amar ao próximo. Ora, se nós nos declaramos cristãos e não amamos a Deus e não amamos ao nosso próximo, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, a terceira ideia, o que significa o testemunho cristão? Ser uma bênção na vida da minha família, da minha igreja, amando a Deus e ao meu próximo, vivendo em comunhão com os nossos irmãos. Aqui está um resumo do que é a vida cristã, o testemunho cristão. Nós temos que ser uma bênção na vida, primeiro da nossa família, na vida da igreja e na vida do nosso próximo, vivendo então em comunhão com os nossos irmãos. Mas vamos procurar então alguns testemunhos no Novo Testamento, começando na igreja primitiva, com aqueles discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Nós temos aqui o testemunho de Pedro. Ele negou 3 vezes a Jesus. 3 vezes ele negou a Jesus antes que Jesus fosse crucificado. Minutos antes que ele falou: não, eu jamais vou lhe deixar, vou lhe defender até a morte. Na primeira oportunidade: não conheço, nunca andei com ele, não sei quem é ele. Apenas para reflexão, que disciplina, que tipo de penalidade Pedro sofreu? Jesus apenas olhou nos olhos dele. Então esse é um tipo de disciplina. Deus falou diretamente com ele, através de Jesus, através daquele olhar. E aquele olhar foi suficiente para, a partir daquele momento, transformar a vida de Pedro. Ele foi quebrantado, né? Não precisou de nenhuma assembleia na igreja entregando Pedro a Satanás. Apenas os olhos do Senhor Jesus fitando nele: você falhou. Na hora, Pedro entendeu a mensagem. Depois nós temos outros 2 discípulos, Tiago e João. Eram muito próximos de Jesus, seguiam a Jesus por todo lado, ouviam a mensagem do Senhor Jesus, só que não entenderam nada. Tiago e João queriam ser mais importantes do que os outros discípulos. Eles queriam estar um à direita e outro à esquerda de Cristo. Né? Como é que eles foram disciplinados? Jesus orientou, né, que quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Quem quiser ser servido, primeiro tem que servir. E nós temos também, logo em seguida, logo após a instituição da igreja primitiva, o exemplo de Ananias e Safira. Eles mentem sobre a oferta no momento em que a igreja está sendo instituída. E qual foi a punição que eles tiveram? Punição capital,
morte instantânea. Portanto, irmãos, nós podemos ver que logo no início da igreja primitiva não havia uma única maneira de disciplinar os cristãos. A Bíblia nos informa que haviam diversas maneiras. Por isso nós temos que conhecer a palavra antes de julgar e disciplinar alguém. Mas vamos observar alguns testemunhos, né, mais à frente. Aqui nós já estamos chegando perto do ano 100, quando o apóstolo João estava já à beira da morte e que ele escreveu o livro de Apocalipse. Nesse momento já não eram mais os discípulos próximos a Jesus, né? Pedro, João, Tiago, nem os primeiros membros da igreja primitiva, como Ananias e Safira. Já se passaram aí cerca de 60, talvez até 70 anos, desde o momento da instituição da igreja. Então o apóstolo João escreve a carta às 7 igrejas do Apocalipse. E vamos ver então o que João diz para essas igrejas a respeito do testemunho, não individual de uma pessoa, mas aí passa para o testemunho da igreja como um todo, né? Nós estamos saindo então do testemunho individual para o testemunho comunitário. Vamos lá, a primeira carta foi dirigida a Éfeso, né? Está registrada em Apocalipse 2, de 1 a 7, versículo 4. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Uma igreja que estava esfriando. Eu não sei se dá para ver essa imagem aqui, é um coração em cima de um cubo de gelo. A igreja de Éfeso estava esfriando. Já não tinha mais aquele testemunho, né, do início da era apostólica. Nesse momento apenas João estava vivo, os outros já haviam morrido. Vamos para a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, de 8 a 11. Eu sei o que vocês estão sofrendo, sei que são pobres e a blasfêmia dos que afirmam que são judeus, mas não são, porém são sinagogas de Satanás. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram. Durante 10 dias, sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. Ou seja, no caso da igreja de Esmirna, era uma igreja que sofria por Cristo, continuava firme. O testemunho, então, de uma igreja fiel. E o que o Senhor Jesus diz para elas através do apóstolo João? Vocês serão provados, mas sejam fiéis. Nós temos a terceira carta à igreja de Pérgamo, versículos 12 a 17. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, dizendo que os israelitas deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e como a espada que sai da minha boca. Ou seja, uma igreja que estava totalmente perdida e a ameaça então da espada pesar sobre a igreja. Quarta carta, para vocês uma coisa, é que toleram Jezabel. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quis deixar a imoralidade. Matarei os seus seguidores. É interessante que aqui nós vemos uma outra atitude de disciplina do Senhor Jesus. Eu lhe dei tempo. A disciplina não foi imediata, assim como em cima de Ananias e Safira. Para a igreja de Tiatira, para algumas pessoas que estavam lá e que toleravam Jezabel, né? Há tempo para arrependimento. Igreja de Sardes, capítulo 3, de 1 a 6. Eu sei o que vocês estão fazendo, vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei
que é o que vocês fizeram. Não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Uma igreja morta, né? E o Senhor Jesus falando, eu sei o que vocês estão fazendo. Acordem, fortaleçam. Essa é a exortação. Sexta carta, Filadélfia. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição. Uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto a uma igreja fiel, mas que estava sofrendo por causa da influência do mundo. Sétima e uma última carta, Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Ou seja, talvez este seja o retrato da maior parte das igrejas contemporâneas. Igrejas mornas, nem frias nem quentes, não testemunham, não seguem aquilo que Jesus está indicando. Estão presos a outras coisas. É como se fosse um clube social e não um local que promove o crescimento espiritual, a reflexão e o quebrantamento. Vamos analisar agora alguns testemunhos da igreja pós-moderna ou da igreja atual, né? Nós vemos aí no slide três igrejas. Igreja evangélica, qual é o tema? Jesus cura muita gente. Jesus prospera, lotada. Jesus salva apenas uma pessoa. Essa é a situação das igrejas de hoje. Bem, após analisarmos a questão da importância do testemunho e suas implicações na Bíblia, passemos agora a analisar a questão do testemunho e as suas implicações na igreja contemporânea. Possivelmente nós iremos nos identificar com alguns casos ou situações, como é que nós estamos reagindo. Vamos começar analisando o nosso testemunho pessoal ou individual, ou seja, perante nós mesmos e Deus. São atitudes, condutas, testemunhos que nós damos, mas ninguém fica sabendo, a coisa é feita, como dizem, na moita, né? Então, procure verificar se porventura você se enquadra em algumas dessas situações. Lembrando que a nossa mensagem hoje não é uma mensagem para acusar e para apontar nada para ninguém. O objetivo é que haja um quebrantamento individual e cada um possa então identificar em que área da sua vida você precisa corrigir. Vamos ver se é o caso do testemunho pessoal. O que você faz quando recebe um troco errado, um troco a mais, e ninguém percebe, só você? Você saiu daqui, foi fazer uma compra lá em São Paulo, foi lá na Santa Ifigênia comprar alguma coisa, aí você deu uma nota de 100, a mulher se enganou, acabou voltando muito mais do que devia, você ali na hora percebe, se faz de, não é comigo, guarda, vai embora, não vou voltar mais aqui, ninguém está vendo, mas lembre-se, o Senhor está vendo. Eu não estou falando apenas aqui o caso de receber o troco errado, é apenas um exemplo, para que nós avaliemos a nossa vida pessoal, nossas atitudes em que ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Quando você faz o seu imposto de renda, você coloca comprovantes falsos de médicos e escola para pagar menos imposto ou para aumentar a restituição? E agora vem um que atinge muita gente, não sei se aqui na igreja. Que tipo de sites você acessa quando está sozinho na internet e não tem ninguém lhe observando? O que é que você está fuçando na internet? O que você está buscando na internet? Não tem ninguém em casa, eu estou sozinho, o computador está aqui, está me chamando, lá vou eu. Né? Mas lembre-se, Deus está vendo. Aqui começa o seu testemunho,
Testemunho você em Deus, e não tem ninguém mais perto, né? E poderia citar aqui dezenas de outros exemplos. Mas procure meditar, refletir, se existe em algum momento algum testemunho pessoal que você está falhando. E coloque isso diante de Deus. Depois nós temos o testemunho na família, né? Vamos analisar então o nosso testemunho perante nossa família. Os psicólogos que trabalham com análise transacional, se eu não estiver errado, me corrija, Augusto, dizem que todos nós temos um ponto cego, ou seja, tem uma área da nossa vida que nós não enxergamos aquilo que nós estamos fazendo de errado, né? Nós tomamos atitudes e não percebemos, não enxergamos nossos próprios erros. Mas não podemos esconder essas atitudes, esses erros, dos nossos parentes mais próximos, daqueles em que convivemos todos os dias em nossa casa. Irmãos, os nossos familiares nos conhecem melhor do que nós mesmos, porque para eles fica evidente o nosso ponto cego, né? Aquilo que nós não enxergamos. Nós não enxergamos, mas esse ponto cego da nossa vida, do nosso testemunho cristão, fica evidente perante os nossos familiares. Por isso nós devemos ter a humildade de buscar ajuda em relação ao testemunho, primeiramente junto aos nossos familiares. Vamos ver aqui alguns exemplos. Será que sua família percebe que você não tem uma vida devocional pessoal? Quando surge uma dificuldade familiar, você reage falando palavrões? Você promove a vida devocional ministrando na vida de sua família? Você procura sempre estar atento a servir a sua família ou só quer ser servido? Será que você faz fofoca em sua casa na presença dos seus filhos? Esse é um problema grave. Agora saibam que quando chegam na igreja, eles contam tudo o que ouviram para alguém. Então, irmãos, é um problema sério, né? O nosso testemunho na família. Provavelmente um dos maiores problemas que impede o crescimento da igreja nos dias de hoje é a fofoca. Nós temos aqui um texto: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que o que nós ensinamos, nós seremos julgados por esse ensino com maior rigor do que aqueles que ouviram. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Por isso devemos ter a humildade de buscar ajuda com os nossos familiares e reconhecer em qual área nós estamos falhando e pedirmos perdão não somente a Deus, mas é importante quando nós falhamos perante nossos familiares, nossa esposa, o marido, os filhos, pai, mãe, nós temos que pedir perdão a eles pelo nosso mau testemunho, né? Então essa é uma maneira de disciplina, nós temos que reconhecer, buscar ajuda e pedir perdão. Vamos agora então analisar o testemunho na igreja, né? Se nós já temos problema com o testemunho no contexto da família, quanto mais teremos quando se trata da igreja, em que há muitas mais pessoas envolvidas que também enxergam aquela nossa zona cega, aquilo que nós não vemos, a igreja percebe logo, né? E sabem, quando as nossas palavras não estão coerentes com as nossas atitudes. Irmãos, não adianta vir na igreja, eu estou usando aqui igreja, mas eu estou falando da igreja de uma forma geral. Essa mensagem não é dirigida a problemas desta igreja, mas quando nossas palavras não são coerentes, quando nós chegamos na igreja, encontramos lá na recepção um diácono, ou falamos com um pastor ou com algum outro irmão, temos um discurso muito bonito. Mas lembre-se, não é o que você fala que é importante, é como a pessoa que está ouvindo
vai interpretar o que você está falando. Se não for coerente, ela vai rir de você, né? Então temos que estar atento com o nosso testemunho na igreja. Aqui nós temos um quadro. O que o Espírito tem a nos dizer? Aqui nós temos uma igreja, nós temos diversas pessoas, cada uma delas, 1, 2, 3 e 4, está num nível de crescimento espiritual. Dificilmente duas pessoas terão o mesmo nível de crescimento espiritual, porque isso depende das experiências pessoais com Deus. Mas todos nós estamos em crescimento, né? Nós estamos em crescimento e devemos ter essa consciência. Mas veja o que acontece nas igrejas. Diagnóstico espiritual da igreja. Isso aqui é da igreja pós-moderna, da igreja contemporânea. 10% não vem aos cultos, 30% não entregam seus dízimos, 40% não contribuem com ofertas, 50% não vem à escola dominical, 60% não tem vida devocional pessoal e 70% não se dispõe a servir a igreja, quer vir à igreja para ser servido. Vejam os números desse gráfico. Reflita você com Deus, em que ponto de maturidade espiritual você se encontra. No nível 1, aquele que está quebrantado de joelhos, nível 2, nível 3, ou aquele que vira as costas para a mensagem e está indo embora porque não foi do seu agrado. Continuando ainda a falar da igreja contemporânea. Isso é muito comum. A pessoa está na igreja, mas ela quer ser mais do que os outros. Ela quer ser mais espiritual do que os outros. Quer ser mais importante do que os outros, né? Então nós temos um texto bíblico de Tiago 4,11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Aí não sei se dá para ver a figura, o desenho de um homem, o olho dele um ciscozinho e o outro com uma trave no olho, criticando, né? Você tem um cisco no teu olho, mas não é capaz de olhar para a sua própria vida. Irmãos, o pior é que além de não darmos um bom exemplo, um bom testemunho na igreja, nós somos pródigos em assumir a posição de juiz. Para enfatizar o nosso grau de espiritualidade, não perdemos tempo de apontar a falha dos irmãos. Como é bom apontar a falha dos irmãos, né? Eu me sinto melhor assim. Eu me sinto que eu sou mais espiritual do que os outros. Nós ficamos com a sensação de quanto mais apontamos as falhas dos outros, nós nos sentimos melhores, mais santos que os demais. E aqui fica a exortação então de Tiago. Nós somos, como cristãos, cumpridores da lei e não juízes. Vamos avançar mais um pouco. Aqui nós temos uma figura. Tem 2 rapazes, uma moça e no meio deles chega um hippie, barbudo, com uma roupa toda estranha, cheia de tatuagem. Aí essa pessoa chega quebrantada e fala: Jesus, meu coração é teu. A menina logo exclama: misericórdia, está amarrado. Como é que esse cara pode dizer que o coração dele é de Jesus? Aí um dos rapazes diz: ele se acha cristão. Como nós reagiríamos se entrasse agora aqui na igreja uma pessoa com uma aparência de um hippie ou qualquer uma aparência que foge do nosso padrão? Como juízes, criticando e nos afastando dele, está amarrado. Ou com amor e misericórdia, tentaríamos ajudá-lo nesse momento de quebrantamento. E depois, na hora do cafezinho, que nós descermos, vai todo mundo descer, seus grupinhos descem, vão ficar batendo papo, atualizando que é importante esse momento de comunhão e vamos deixar a pessoa sozinha.
esse é um outro alerta, né? Esse tipo de atitude, irmãos, impede o crescimento da igreja. Mas nós temos um outro. A hipocrisia e o egoísmo impedem o crescimento da igreja. Aqui na figura nós temos dois irmãos, né? Um diz, paz, irmão. Outro diz, paz, obrigado. Mas cada um está com uma arma querendo matar o outro. Hipocrisia, egoísmo, né? Então, eu pergunto, que pensamento nos vem à mente quando polida e educadamente, na hora do café ou na hora da entrada, apertamos a mão do nosso irmão no momento de cumprimentá-lo, né? Dizendo a paz, irmãos. Na verdade, o nosso coração está com ira, com ódio, né? Porque ele pensa de uma maneira um pouco diferente da sua, porque o pensamento desse irmão não bate exatamente com o teu, ele tem algumas interpretações, algumas coisas que fazem com que ele entenda a palavra e algumas atitudes diferentes, mas são coisas secundárias na Bíblia, não coisas fundamentais. Ou será que nós agimos com misericórdia e tentaríamos entender o ponto de vista do outro? Isso é um ponto fundamental. Nós temos que entender que numa igreja existem dezenas de pessoas. Cada um está num nível de crescimento espiritual diferente do outro. Cada um tem suas próprias experiências, seus próprios entendimentos. E em vez de apontar o dedo e vir com uma marreta, nós temos que demonstrar amor e misericórdia. Nós temos que colocarmos no lugar de tentar entender o ponto de vista do irmão. Aqui nós temos uma reação após um culto de louvor. Uma das placas diz o seguinte: o culto hoje foi mais ou menos, e a pregação foi muito cansativa. Aí outro, eu gostei do louvor. Minha irmã, estava desafinado, você não percebeu, né? Então, buscar o crescimento espiritual, servir e edificar a vida do irmão é o que nós precisamos fazer como igreja, né? Julgar os outros como sendo menos espirituais do que nós mesmos, isso só serve para encher o nosso ego, nosso egoísmo. Nós vamos ver agora uma série de testemunhos cristãos que são nocivos à igreja. Irmãos, pode parecer engraçado, o McBrien já não está se contendo, não é, McBrien? Mas eu gostaria o seguinte, que nós pensássemos, não em alguém que está ao nosso lado, na frente ou atrás, que tem esse comportamento, mas que esse momento seja muito sério, apesar das figuras engraçadas, que você reflita sobre sua própria vida. Será que eu me enquadro em algumas dessas situações? Vamos fazer esses exercícios, irmãos, vendo esses slides. Procure sim com humildade identificar que tipo de atitude, que tipo de testemunho nocivo você tem tido, que tipo de cristão você é, e peça perdão a Deus, né, firmando um propósito de mudar. Aqui nós temos alguns exemplos então. O crente Faustão, ele só aparece na igreja aos domingos, e domingo à noite. O crente bully é de pouca fé, ou seja, é um crente de pouca fé. Nós temos o crente porco espinho, ele vive alfinetando todo mundo, ele chega na igreja, ele é o cara. Mas ele não fala ele fala direto para o irmão, mas você é assim, você é assado, você está até a tua roupa, teu sapato, não sei o quê. Existem pessoas assim, irmãos. Mais alguns. É o crente professor de letras, só quer saber de corrigir o erro de português dos irmãos ou do irmão que prega. Se ele falou alguma frase errada, ele vai lá e corrige, é o professor de português. Ele não está nem preocupado com a mensagem, ele está preocupado se o pregador, seja pastor, seja um irmão que vai levar uma mensagem, se ele falou corretamente o português. O conteúdo da mensagem pouco importa, né? Nós temos também o crente pensão, é o crente que pensa grande, nossa, né?
Ele pensa muito alto, pensa grande, né? Mas fazer mesmo, pôr a mão na massa, não é com ele. Ele só dá ideia. Termina o culto, ele coloca lá: pastor, eu tenho uma ideia, vamos fazer tal coisa. Vamos, irmão, vamos lá. Mas na hora H, nega fogo. Tem o crente ovelha negra. Sempre está em desacordo com toda a igreja. A igreja decide ir para a esquerda, ele quer ir para a direita, aí arruma uma polêmica. Nós temos também o crente seu Madruga. Quem assistiu aquela série do Chaves, né, conhece bem o seu Madruga e a sua característica dele. O crente seu Madruga está sempre com o dízimo atrasado. Nós temos também o crente esponja. Se emociona no culto com as mensagens, chora o culto inteiro, mas logo seca. É o crente esponja. Nós temos o crente dunga. Esse deve ser mineiro, né? Porque fala assim, ele é caladinho, né? Tem vontade de pregar, mas a timidez não o deixa fazer nada. Nós temos também o crente peixinho. Esse está cheio. Crente peixinho. Orar, nada. Ler a Bíblia, nada. Evangelizar, nada. É o crente peixinho. Nós temos também o crente flash. Ele se converte àquela emoção, mas da mesma rapidez com que ele se converte, ele se desvia, num piscar de olhos. Nós temos também muitos crente Peter Pan. É crente, é salvo, vai para o céu, mas não cresce, não adianta, é o Peter Pan. E para finalizar, nós temos o nosso testemunho, não mais no contexto da igreja, mas o nosso testemunho para o mundo, né? Ou seja, como a nossa vida é observada pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, colegas de escola, né? Ou seja, para todos os não cristãos, para os quais temos a ordenança de Jesus de testemunhar e pregar o Evangelho. Mas não só com palavras, mas também com atitudes, com a nossa própria vida. Então, voltando, pode avançar. Nós temos aqui o crente Globo News. Sempre tem uma notícia da vida alheia. Onde ele chega, leva uma notícia de alguém. Ele sabe de tudo, sabe da vida de todo mundo, né? E aí se enquadra a questão novamente da fofoca, né? Que vem desde lá daquelas 613 leis. A fofoca, irmãos, depois de consumada na mente, o suposto crente começa a abrir a sua boca contra tudo e contra todos, usando como maledicência a mentira, a enganação, a manipulação, as heresias e toda a sorte de maldades arquitetadas no inferno, e transforma a boca do crente em uma fonte de água podre que jorra para o mal. 2 Timóteo 2, 16 e 17 nos exorta: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem dele corrói como câncer. Olha como é forte a palavra. A fofoca, a linguagem, essa maledicência, ela corrói a vida da pessoa como um câncer. Na escola dominical, uma das irmãs deu um testemunho do que uma fofoca, uma pessoa maledicente fez com a outra. A outra estava deprimida por causa de uma fofoca. Eu tenho aqui listado as 7 consequências da fofoca. Traz mágoas, destrói lares, destrói corações. Traz contendas no meio do corpo de Cristo. Traz divisões no meio do corpo de Cristo. Traz inimizades no meio do corpo de Cristo. Traz paralisia nas atividades da igreja. Traz retrocesso no meio dos louvores e cânticos. Traz frieza e morte espiritual. Então, irmãos,
de todo o nosso testemunho, de todas essas regras que foram indicadas, uma que provoca maior destruição é a língua, né? Quem é o homem que consegue controlar a sua língua? Para vivermos em família, vivermos na igreja e principalmente agora no mundo, nós temos que ter muito cuidado com nossas palavras. As nossas palavras dão um testemunho muito grande daquilo que nós somos para as pessoas. Não adianta você chegar amanhã lá no trabalho, abrir a Bíblia e evangelizar o cara. Aí na hora do almoço você senta com ele e fala mal de todo mundo. Acabou. O que você evangelizou, a leitura da Bíblia não valeu de nada. Tá, mas se esse é crente, eu não quero essa vida para mim. Augusto, uma vez, conversando com uma senhora aqui da cidade, ela falou, se ser crente é isso, eu não quero ser assim. Uma mulher católica. Pode mudar. Nós temos também, em relação ao testemunho no mundo, o cristão 007. Ninguém sabe que ele é cristão, ele vive disfarçado. Domingo ele está na igreja, mas durante a semana é o 007. E nós temos que tomar cuidado também com isso, né? Nós temos que falar a verdade, eu sou cristão. Eu estou em crescimento espiritual, eu não sou perfeito. O meu testemunho está melhorando a cada dia. Cristo está me transformando, mas não se esconder para que ninguém saiba que você é cristão. Nós temos também aqui, pode mudar mais uma? Testemunho para o mundo. Quando você vende um carro com problemas e não conta a verdade para o comprador, que tipo de testemunho você está dando para aquela pessoa que comprou teu carro? Você teve a oportunidade de ter contato com alguém, teve a oportunidade de, além de fazer um negócio, testemunhar de Cristo para ela, mas tu está empurrando um abacaxi, quietinho, caladinho. 2, não paga suas contas, espera caducar a dívida, está sempre devendo. Eu quero fazer um parêntese aqui que nós temos que tomar cuidado com isso, né? Existem duas situações. Se você está nessa situação, cheio de dívidas, está com problema, né? Porque você perdeu o emprego, porque houve uma fatalidade na sua vida, é uma coisa transitória. Mas você tem que chegar com seus credores, conversar com eles, explicar o que está acontecendo, seja uma pessoa, seja um banco, seja quem quer que for. O que não dá é para deixar empurrando com a barriga e esperar que isso vai acabar. Irmãos, eu já ouvi vários sermões pelo rádio e nesses sermões havia um testemunho. Olha, eu devia tanto para o banco, eu fui lá tirar o extrato, não devo mais nada. Interessante, né? A dívida some. Ou seja, se você der uma boa oferta na igreja, todos os problemas estão resolvidos, sua dívida acabou. Isso eles pregam no rádio, e não é uma igreja, são diversas igrejas. As dívidas sumiram, desapareceram. Não evangelizar ou testemunhar para os seus amigos não crentes. 4, não procurar sempre estar atento em servir ou socorrer ao próximo. Não vou chegar perto ali porque aquilo lá é encrenca, aquilo lá é problema, eu estou fora. O Senhor Jesus diz, amar o próximo como a ti mesmo, né? Nos leem a mensagem do bom samaritano. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo da igreja adormecida. Não sei se dá para ver a figura, é uma igreja e uma touca de dormir aqui na chaminé, a igreja abrindo a boca de sono. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Foi o que João escreveu para aquelas igrejas. O nosso testemunho incoerente e transgressor na igreja, somado aos nossos testemunhos igualmente transgressores de outros irmãos, determina o grau de espiritualidade e crescimento da igreja. Como podemos fazer a igreja influenciar os outros se estamos dando mau testemunho? Observe
e o que o Espírito tem a nos dizer, né? Exemplo do que ele fez com as igrejas primitivas. E a grande ideia dessa mensagem, irmãos, o bom testemunho implica não somente em falar o que Cristo fez em sua vida, mas principalmente pregar com exemplo pessoal. As pessoas precisam ver que nos esforçamos para sermos imitadores de Cristo. Pode mudar mais um. Irmãos, na próxima semana nós vamos ver então como aplicar a disciplina na igreja, né? A cristãos envolvidos com mau testemunhos. Nós sabemos que para Deus não há diferença entre pecadinho e pecadão. Seja pecadinho ou pecadão, é uma transgressão da lei de Deus. Então nós temos que estar atentos a isso. Agora, evidentemente, há diferença de impacto dessa transgressão, né? Há transgressões que têm pouco impacto na igreja e há transgressões que têm muito impacto na igreja. Por isso, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai nos mostrar como disciplinar cada cristão em cada situação, visando o resgate, a restauração ou visando a exclusão, que veremos no próximo domingo. E terminando aqui com essa imagem, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mateus 7, 21. Vamos orar, irmãos? Pai Celeste, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão com os nossos irmãos. Agradecemos porque a Tua palavra revela o que nós somos verdadeiramente, Senhor. E que nesta noite, cada um individualmente possa avaliar sua vida, tanto pessoal, quanto familiar, quanto na igreja, avaliar o seu testemunho perante o mundo. Que haja quebrantamento, Pai, que haja restauração. É o que nós suplicamos em nome de Teu Filho amado. Amém. Mais perto
nós vamos ser despedidos com a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.